Bem, bem-vindos aqui ao canal do IE. Hoje nós vamos fazer aqui uma discussão sobre a conjuntura econômica à luz dos dados recentes, inclusive do dado do PIB do primeiro trimestre. Temos a alegria aqui de ter como companheiros de bancada, uma bancada virtual, Esther Dweck, professora Esther Dweck. Temos também o professor Luiz Fernando de Paula. E nós vamos, nesse bate-papo nosso aqui, dividir em parcelas, né, pedaços da economia. Eu vou tentar dar um primeiro abordagem geral, depois a professora Esther, a minha amiga Esther, vai entrar falando um pouco sobre política fiscal, e o Luiz Fernando vai tratar um pouquinho sobre política monetária, mas de uma forma relativamente, né, frouxa, num bate-papo aqui entre colegas, entre amigos. Bom, então, acho que antes da gente começar a olhar o dado em si, do primeiro trimestre, do PIB do primeiro trimestre, a gente tem que pensar um pouquinho, infelizmente, um pouquinho para trás, olhar o que tem sido o Brasil. O que tem sido o Brasil, até fazendo propaganda aqui, vai sair um texto meu no Jornal dos Economistas, e eu falei que o animal brasileiro que era o canarinho, né, negócio da seleção, tinha que virar o caranguejo, porque a gente anda de lado já há algum tempo, infelizmente. Nós não estamos voando coisa nenhuma. Não é nem voo de galinha. Se fosse galinha, já seria melhor que o caranguejo, pelo menos dar uns pulinhos. É pior do que isso. A gente está numa recuperação, é a pior recuperação econômica da história do Brasil. Ela é pior do que recuperações da crise de 30, da crise de 79, que foram crises externas gravíssimas, ou mesmo da crise de 90, que foi uma crise meio que auto-infligida com pano cola, mas nós estamos longe de encontrar um padrão de recuperação como dessas crises. A crise de 2015, 2016, foi seguida de uma recuperação de baixíssima velocidade. Para vocês terem ideia, a gente só volta aos níveis de produto pré essa crise, seja de 2014, com boa vontade em 13 anos, e se os dados repetirem o passado, e esse é o argumento que a gente vai tentar fazer aqui, 18 anos. Então, 18 anos para voltar até 2014 é muito ruim, é um desempenho muito ruim. Por que a gente está falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque no cenário econômico, a gente não vê nada de novo, não tem nenhuma proposta. Nós tivemos uma crise em 2015, 2016, políticas econômicas bem equivocadas que foram usadas, e dali para frente a gente tem reformas de liberalização, a gente tem redução do gasto público, redução do tamanho do gasto público, e é isso. E até uma tentativa de redução de taxa de juros, cujos resultados são muito pouco promissores, como se vê, que a gente vai depois talvez comentar um pouquinho também, não vão dar esse gás para a economia. Então, basicamente, a gente está nisso, está camelando, assim, está andando de lado há muito tempo, já 7 anos vai fazer agora, e nós vamos para voltar ao que era a renda per capita, né, para a gente ter a mesma riqueza, o mesmo nível de produto por pessoa, mais 13 ou 20 anos, é quase uma geração perdida. Então, dentro desse quadro muito pouco alvissareiro, para usar uma palavra antiga, a gente vai comentar um pouquinho também esse PIB que foi, de alguma forma, surpreendente. Tem duas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, que esse PIB foi um pouco maior do que o esperado, e eu vou tentar mostrar talvez o porquê esse efeito. O segundo, que para os não economistas, quando virem, o Brasil esse ano vai crescer 4,4, vai crescer 5, eventualmente, isso é um número razoável. Existe um efeito estatístico, os economistas chamam de efeito arrasto. O que é isso? O PIB ele é uma média do ano passado e uma média desse ano, do produto, tá certo? Dos índices de produto de cada trimestre, porque o PIB no Brasil era medido trimestral. Então, para vocês terem uma ideia, ano passado, a média do produto ficou no número chamado, no índice 163, e no final do período já estava em 169. São índices, números de produção. Ou seja, se a economia brasileira esse ano não crescesse nada, absolutamente nada, de um trimestre contra outro trimestre, só isso já faria com que a economia estatisticamente crescesse 3,7%. É isso que a gente chama de efeito arrasto. É um valor nominal, real do crescimento do PIB, que é muito grande, expressivo, 3,7%, sem que necessariamente exista um crescimento efetivo da economia, de mês contra mês, de trimestre contra trimestre. Tá? Isso porque tem esse efeito estatístico de ter tido uma grande queda, né, no segundo trimestre, por causa da pandemia, e uma recuperação
em grande medida por causa da política fiscal expansionista a partir do segundo trimestre. Então, esse é o primeiro fato, que as pessoas não se espantem. Mas como é que cresceu tanto? Não se espantem os economistas que estão assistindo esse programa, é porque é um efeito estatístico. Tá? O segundo ponto é que, realmente, com esse crescimento de 1,2% no trimestre, aí foi no primeiro trimestre, a gente chega quase a 5%. Não quer dizer que a gente vai crescer 5%, porque acho que as tendências daqui para frente são bem menos favoráveis. Agora, esse crescimento de 1,2%, por sua vez, ele tem certas peculiaridades. A primeira peculiaridade é a seguinte: ele tem um efeito que é melhor a gente não discutir aqui, um pouco mais complicado, de dessazonalização, certo? Esse PIB que é fornecido pelo IBGE, ele tem uns coeficientes de dessazonalização, porque cada trimestre tem peculiaridades, Natal, Páscoa, férias, etc, etc. E só que 2020, como a gente sabe, foi um ano muito estranho, foi um ano muito plano, né? Porque não aconteceu nada, por exemplo. Aconteceu a pandemia, que é trágico, mas em termos de variações no ano, você teve uma variação muito grande, que não foi o segundo trimestre, e depois é tudo meio embolado, foi o que chama de um ano plano. Então, quando você usa esses preços do ano passado e esse peso desse ano que está um pouco superdimensionado, principalmente quem quiser ler sobre isso, faço uma propaganda, mas está nos blogs do IBRE, da FGV, está superdimensionado por esse aspecto. Um outro aspecto que aparentemente está superdimensionado que há um crescimento enorme do investimento, da formação bruta de capital fixo nesse primeiro trimestre. E é muito estranho você crescer tanto assim o investimento numa economia cujo crescimento é medíocre. A primeira explicação para isso é que o componente da variação de estoque foi muito grande. De novo, uma aberração por causa da pandemia. Não houve queda de estoque durante o ano inteiro, ano passado, por várias razões, e no primeiro trimestre houve um aumento muito grande de estoques, o que dá um impulso muito grande à formação bruta de capital fixo. Tá? Há outros fatores interessantes também, como o setor rural, que aparentemente, a gente, quando olha a produção de máquinas e equipamentos rurais, teve uma expansão muito grande, é um tema que a gente pode tratar. Mas por que as pessoas não sentem esse resultado no PIB na sua vida? Porque o consumo não cresceu, o consumo caiu. Tá? E é óbvio que o consumo tinha que cair. O consumo caiu porque a folha salarial caiu, porque o desemprego continua enorme, o desemprego está em 14,7%, gigante. E a gente depois vai falar porque também houve uma aceleração da inflação, o que faz cair ainda mais. Se o desemprego está grande, se o poder de barganha dos trabalhadores está baixo, e se você ainda tem uma inflação que acelera, a tendência de cair a folha salarial é muito grande e, consequentemente, o consumo. Então, esse efeito, investimento que foi muito inesperado, surpreendente, eu tentei dar duas pequenas razões para por que ele foi tão grande, inesperado e até um pouco exótico, tá certo? Esse efeito provavelmente não ocorre porque ninguém vai ficar investindo numa economia cujo consumo não cresce e cujo gasto do governo não cresce, e que o único componente que, de fato, pode apresentar um crescimento durante o ano são as exportações. Mas aí é a famosa faca de dois gumes, tá certo? Por um lado, as exportações podem puxar a economia por causa de um eventual ciclo de commodities, a gente pode falar um pouco mais sobre isso na segunda rodada. Por outro lado, o ciclo de commodities tem um impacto negativo sobre a inflação, que, por sua vez, piora o consumo. Então, é um tipo de cobertor curto, tá? Mas que, de fato, as exportações cresceram bastante, cresceram de novo em abril, que já é o segundo trimestre, podem ter um impacto importante por causa desse ciclo de commodities, subida dos preços de commodities, tá? Aumentando o valor das exportações, mas vai ter talvez esse efeito negativo pelo lado da inflação. Então, o quadro que a gente tem a gente não está fazendo nada diferente do que nos trouxe a essa situação lamentável de estagnação de 20 anos para voltar ao que era em 2014. Tá? A política não mudou uma linha, uma vírgula, tá certo? Por outro lado, o resultado do primeiro trimestre, ele aparentemente é um pouco inflado por causa desses dados peculiares, tanto pela dessazonalização como por estoques, tá certo? Que tiveram uma importância grande no investimento. O consumo não cresceu, o gasto do governo não cresceu e a única notícia boa são as exportações por causa de um eventual ciclo de commodities, mas mesmo assim ela tem dois lados. Tem o lado do aumento das exportações e o lado do impacto na inflação. Então, eu vou passar a bola aqui para minha amiga Esther e ela vai falar talvez um pouco sobre a política fiscal e outras coisas que lhe vierem à cabeça. Perfeito. Obrigada, professor Pinkster. Acho que você já fez um excelente resumo, né, do resultado do primeiro trimestre, que
O governo se animou, né, chegou até a ter um pronunciamento do presidente por conta desse resultado, para dizer que a economia agora estava nos eixos, né, ia crescer. E acho que já foi bem explicado aqui as razões de que não é um resultado para se comemorar assim tanto, né? E aí, até justamente, eu acho que quando você falou, né, quais seriam os possíveis canais para uma retomada do crescimento? As exportações, que, como você falou, até cresceram por conta do efeito de um ciclo de commodities, mas que são pouquíssimos geradores, além do efeito inflacionário, elas não geram emprego praticamente nenhum, né? Então, é um crescimento que é o famoso jobless growth, né? É um crescimento que não gera emprego, mesmo que aconteça, né? Fora o efeito negativo sobre o preço de commodities, sobre a inflação. Mas aí o outro elemento que seria relevante seria o governo, né? O governo atuar de uma forma mais, que é justamente o elemento que tem faltado nessa recuperação da crise, e que a gente já falou aqui em outros episódios, né? Que no mundo já se chegou a um consenso que desde a crise de 2008, a lentidão na recuperação econômica dos países centrais por conta da crise de 2008 foi devida a uma política fiscal muito errática, né? E, na verdade, a uma volta da austeridade muito forte, né? E justamente nesse período atual, com a pandemia de Covid, um pouco pela lição da crise de 2008 e também pelo caráter até mais atípico dessa crise, os países centrais, ao contrário, estão mantendo seus estímulos fiscais, né? O que também acaba sendo um possível estímulo às exportações brasileiras, mas sem esse poder de fazer uma retomada consistente do crescimento. Só que no Brasil, não, né? E aí, isso a gente também já falou aqui em outros episódios, acho que até nós três também já conversamos sobre isso. A gente falava justamente que o governo brasileiro, desde o ano passado, na verdade, desde abril do ano passado, no início da pandemia, já prometia uma volta da austeridade para 2021, né? E continuando isso nos anos seguintes. E, de fato, o que está acontecendo é uma austeridade seletiva, como sempre, né? E a gente sabe disso, assim. Austeridade em áreas que, de fato, poderiam retomar o crescimento, como investimentos públicos, uma transferência de renda mais substantiva, né? E, por outro lado, o governo esse ano, mesmo não prevendo nada no orçamento para a pandemia, foi obrigado a colocar algum orçamento para a pandemia, muito inferior ao ano passado, né? O ano passado, a gente também já falou bastante sobre isso aqui, o estímulo fiscal do ano passado foi muito relevante, evitou uma queda do PIB maior. Inclusive, deu algum fôlego para esse ano, um pouco esse efeito estatístico que o Pincos comentou, do final do ano que a economia recupera e acaba jogando para frente, né, essa possibilidade de um arrasto econômico positivo. Né? Mas isso acabou no início do ano, ficou 3 meses, 4 meses quase, praticamente só em abril que o governo volta a fazer um estímulo, abril de 2021 o governo volta a fazer um estímulo fiscal, mas muito aquém do que seria necessário. Né? Então, em primeiro lugar, foi todo o esforço que o governo fez para aprovar um novo auxílio emergencial, mas junto com uma nova alteração da Constituição, em que coloca uma regra fiscal que, na verdade, endurece ainda mais a regra fiscal, reforça os gatilhos que existiam no teto de gastos, mas que não eram implementáveis, né? Para poder aprovar um auxílio de um valor que é quase 1/10 do valor do ano passado, uns 15% do valor do ano passado. Lembrando que ano passado foram mais 300 bilhões para o auxílio emergencial, e esse ano o governo aprovou 44 bilhões, o que era um valor claramente inferior, né, e pagando um benefício muito, muito inferior. Né? No passado, o benefício mínimo era de 600, poder chegar a 1.200 para famílias monoparentais, né, principalmente mães solteiras, etc., enquanto esse ano o benefício máximo é de 350, o mínimo de 150. Né? Então, realmente, assim, uma diferença gritante, com uma situação pior da pandemia, o que é mais grave. A gente está numa situação, a pandemia esse ano foi muito mais grave do que o ano passado, né, em termos de, claro, porque qualquer doença epidemiológica, quanto mais maior a base, mais ela se expande, né, e, enfim, a gente não vai entrar em detalhes aqui sobre a falta de capacidade do governo de controlar isso. A gente teve um surto muito grande esse ano, que mantém, se o ano passado a média de mortes era de 1.000, esse ano, né, provavelmente a média já está em 2.000, né? Chegou algumas semanas a mais de 3.000 mortes, que ano passado parecia impossível, esse ano aconteceu, e as pessoas sem condições de se protegerem da pandemia, né? Simplesmente porque o auxílio emergencial não é suficiente. Ele não é suficiente nem por razões humanitárias e sanitárias para manter as pessoas em casa, e muito menos suficiente para fazer um estímulo fiscal
relevante para evitar que a economia fique patinando e pouco seja puxada por fatores que não geram crescimento econômico inclusivo, né? Ao contrário, ainda que possa gerar um efeito de crescimento, ele tende a ser com muita desigualdade, né? Como já tem se colocado os dados esse ano. Mas depois o governo foi obrigado a fazer uma nova alteração, né? E aí já na LDO, por conta da outra regra fiscal, que é o primário, né? O resultado primário, eles fizeram toda uma mudança constitucional para aprovar os 44 bilhões do auxílio emergencial e não previram mais nada para a pandemia. Não tinha gasto com saúde, não tinha o auxílio para os trabalhadores formais, não tinha o programa de sustentação das empresas. E aí foi feita uma nova alteração legal, né, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para permitir excluir do primário os gastos justamente com essas três áreas, né? Programa de manutenção do emprego para os trabalhadores formais, um programa de apoio a micro e pequenas empresas e os gastos com saúde que estavam, né, os leitos estavam sendo fechados com a pandemia no auge, né? E aí isso foi feito também num valor muito aquém do ano passado, né, muito inferior ao que foi aprovado no ano passado, o que de alguma forma permite alguma margem para o governo, né, mas a gente sabe que o fato de ser muito inferior ao ano passado significa que você, no fundo, está fazendo uma contração fiscal do ano passado para esse, que acaba sendo mais um estímulo negativo para a economia. E a sinalização para frente, né, na linha que eu estava falando de quanto tempo a gente vai demorar a retomar o nível do PIB de 2014, né, a sinalização para frente é mais grave ainda, porque o governo enviou projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, né, 2022, ele faz previsão para os próximos anos e a proposta é a retomada da austeridade, retomada do teto de gastos, com todas as dificuldades que se tem, e que provavelmente, né, para terminar aqui, e até levantar um pouco um ponto aí para o Luiz Fernando também, se ele quiser comentar, porque ele discute bastante a questão política, né? Existe uma dúvida política, porque, como eu estava falando, tem uma seletividade na austeridade, que, por um lado, você conseguiu tirar parte dos gastos da pandemia desse ano, mas, na minha opinião, continua austero, porque é muito inferior ao que seria necessário. Mas, por outro lado, você tem toda uma discussão da base parlamentar que está sendo aí, que é bastante, né, é um ponto muito importante, dado a CPI da Covid, dado que ano que vem é um ano eleitoral, como é que o governo vai lidar com isso? Né, como é que ele vai lidar com uma política de austeridade frente a uma base parlamentar que é muito fisiológica e, por outro lado, frente a uma demanda da população por estímulos no ano eleitoral, né? Então, a dúvida, né, e o mais provável que aconteça é que o governo faça o que ele está fazendo já há alguns anos, que é gambiarras no teto de gastos, né? Conseguir fazer algum tipo de estímulos pontuais de coisas que interessam ao governo, mas que não geram nenhum fruto relevante, né? Então, o governo sinaliza a possibilidade de fazer um novo Bolsa Família, mas o que foi apresentado no final é muito aquém do que deveria ser feito, né? Reajuste pequeno em relação ao benefício atual, mas ele está propondo algumas coisas para tentar ter alguma margem para o ano que vem, mas nada que pareça relativamente consistente com uma retomada do crescimento puxado efetivamente pelos gastos internos, né, que precisam necessariamente de um estímulo fiscal robusto, né, e permanente, como tem sido proposto em outros países, e aqui não. Então, passo a bola aí para o Luiz Fernando para ele comentar também a questão mais monetária, né? Mas também, obviamente, se quiser também essa parte política, que eu acho que ele tem, né, discute bastante isso, pode ser um ponto relevante nessa conjuntura econômica. Ok. Obrigado, Esther. Obrigado, Carlinhos. Prazer estar aqui conversando com vocês. Eu vou começar também fazendo uma avaliação geral sobre a questão do crescimento. Eu acho que o Carlinhos colocou, né, de uma forma muito, muito precisa, né? Só para dar um dado, começar a dar um dado, o auxílio emergencial foi, para esse ano, foi lançado em 44 bilhões. No ano passado, foram 230 bilhões o auxílio emergencial. Isso significa 19% esse ano em relação ao ano passado. É só para ter uma ideia do quão diminuto é o auxílio emergencial em termos de impulso fiscal, né, em relação ao ano passado. Eu, particularmente, ao longo do ano passado, eu defendi uma tese, enfim, que eu acho que acabou se revelando correta contra muitos colegas heterodoxos, que a política fiscal, houve uma política fiscal contracíclica de relativamente grandes proporções no ano passado. Tá? E, particularmente, o auxílio emergencial, né, que foi responsável por cerca de 50% do orçamento,
teve também outros aspectos, como auxílio aos governos subnacionais, etc. Foi de grande monta, né? O Brasil, se vocês terem uma ideia, o Brasil teve uma redução do PIB de 4,1%. Tá? A Argentina, né, segundo a projeção da CEPAL, teve uma redução de 10,5%. O México de 9%. Tá? Então, em comparação, assim, considerando que foram países que não conseguiram controlar a pandemia, né, hoje está claro, assim, é meio óbvio dizer isso, né, mas hoje está claro que o melhor remédio econômico para combater os efeitos da pandemia é a vacina, é controlar a pandemia. E controlar a pandemia através da vacina, com isso você retoma as atividades econômicas. Está nos Estados Unidos mostrando isso, né? Você toma vacina na farmácia da esquina, agora nos Estados Unidos, né? Então, você retoma naturalmente as atividades econômicas, você retoma o processo de crescimento econômico. Claro que o Brasil tem outros problemas estruturais, né? Outros problemas estruturais. É importante dizer, como o Carlinhos colocou, a economia brasileira, antes da pandemia, ela vinha com uma economia, para usar a expressão, né, colocada aqui, de caranguejo, né, andando para trás. Né, um crescimento absolutamente medíocre, de ali 2016, 2017 e 2019, numa média de 1,4%, considerando um crescimento da renda da população de 0,8% e da 0,5% de renda per capita por ano. É uma economia estagnada, virtualmente estagnada. Né? Eu acho que o grande problema, né, e assim, claro que é importante frisar que eu acho que ainda está para ser avaliado devidamente a economia política das políticas econômicas adotadas durante o Covid-19. Né? Porque o governo, naturalmente, ele veio com aquela história de que a melhor início, né, a melhor forma de enfrentar a crise são as reformas liberais. Né? Aquela história, né, parece tinha um sujeito lá no Largo da Carioca que tinha um remédio que dizia que curava tudo. Né? Então, você tem um remédio que cura tudo. Para todas as situações, as reformas liberais resolvem tudo. Né? Remédio para todos os problemas. Depois, a crise veio, o governo teve que se tornar reativo. Primeiro, fez uma série de medidas sem impactos fiscais, como adiamento de pagamento de impostos, mas era claramente suficiente. O Congresso protagonizou e colocou a questão do auxílio emergencial na mesa. Né? E o governo foi obrigado a engolir. Né? O governo foi obrigado a engolir. Importante dizer que o Bolsonaro chegou a emitir uma MP no domingo de noite, lá no começo de maio, em que ele permitia adiar a jornada de trabalho sem qualquer compensação pecuniária. Tá? Sem qualquer... Depois, ele, no dia seguinte, via a reação, já... Então, a economia política foi muito complicada desse processo. Né? Então, o governo acabou sendo obrigado a tomar determinadas atitudes que foram, né, acabaram, de alguma forma, né, com o adiamento dos auxílios emergenciais, né, com a falta de controle da pandemia, isso obrigou sucessivamente a ter que adiar os auxílios emergenciais. Quando entrou, como a Esther falou, entrou a segunda onda, né, no início desse ano, o governo não percebeu a gravidade do problema. Ficou 3 meses parado. Literalmente, sem auxílio emergencial. Os programas de auxílio de crédito, outra questão que também depois a gente pode discutir, né, o governo... O crédito o governo começou com o programa no ano passado do PES, que era o Programa de Pagamento de Salário diretamente vinculado. Ele foi claramente suficiente, porque os bancos tinham que entrar com 15% dos recursos, eles não queriam, a aversão ao risco era enorme, não queriam emprestar nada, o PES não andou. Né? Aí o governo acabou adotando uma política que foi a utilização dos fundos garantidores de crédito, no qual o banco emprestava e, se houvesse inadimplência, o fundo garantidor cobria. Aí o crédito deslanchou particularmente para onde? Onde é que houve racionamento de crédito? Pequenas e médias empresas. Né? Então, os dados mostram que, a partir de agosto, a coisa do crédito foi. Né? Demorou um pouquinho, mas foi. Né? Quando entra o ano de 2020, o governo achou que estava tudo controlado. Né? Não estava.
né? Aí veio o Brasil, claramente, os dados da OCDE mostraram que a recuperação econômica brasileira claramente estava pior do que a média, aí veio esse boom de commodities, né? Veio o boom de commodities. E aí, de certa forma, surpreendeu, né, com esse crescimento no trimestre, né, positivamente, né, mas que, conforme o Carlinhos já colocou aqui, tem a questão do efeito estatístico, né, tem efetivamente um efeito de boom de commodities. É importante que se diga também um aspecto, que o setor de commodities é um setor pouco intensivo em trabalho, né? Um setor altamente concentrador de renda, tá? E um setor, para usar o termo do Richman, com baixíssimo efeito de encadeamento sobre a economia. Ele puxa pouco os outros setores. Então, ele dissemina pouco esse crescimento para puxar os outros setores, né? E aonde está o problema? O problema está aonde? Está no consumo das famílias. Né? O consumo das famílias está muito baixo, a renda, o desemprego está altíssimo. Né? O desemprego está 14,7%, na melhor das hipóteses, fecha estamos projetando para 14,3% no final do ano, altíssimo. A renda caindo, né? O nível de endividamento das famílias cresceu uma barbaridade. Ele cresceu de março de 2020 de 49,4% para 58% em março de 2021. As famílias estão estranguladas, estão no crédito rotativo. Então, aí, quer dizer, não dá para se esperar muito, né, de um crescimento mais robusto, né, nessas condições. E o próprio boom de commodities, possivelmente, as projeções que estão se fazendo, que ele vai se diluir no ano que vem. Não vai ter esse efeito que houve em 2003. Né? Então, assim, como uma primeira avaliação, acho que eu sempre digo o seguinte, só para terminar. O problema do Brasil é que o governo está com um conjunto de políticas para suposta pós-pandemia, que na realidade não é pós-pandemia, é uma pandemia que continua aí, que é a política do retorno ao velho normal. O velho normal é qual? As políticas que estavam sendo implementadas, políticas ortodoxas, claramente ortodoxas, que foram suspensas em 2021, tanto a política monetária quanto a política fiscal, foram suspensas em 2020, desculpa, estão voltando com força a política monetária, a política fiscal, voltando com força nesse ano, sem que tenha efetivamente uma estratégia de crescimento sustentado para a economia brasileira. Eu ficaria por aqui e a gente pode mais uma nova rodada aí para discutir mais questões. Bom, obrigado, Luiz Fernando, pelos comentários. E só uma coisa aqui, o pessoal fica, às vezes, fala, vocês são implicantes, não sei o quê, ficam falando. Só queria dar um dado, porque uma coisa é você ser ruim em relação a você mesmo. Tá? O Brasil, como eu falei, essa política que o Luiz Fernando falou, medíocre, desde 2017, depois da crise de 2015, 2016, ela é ruim em relação ao passado do Brasil. Ela é a pior recuperação da história do Brasil de uma crise econômica. Mas ela é péssima em relação ao mundo, gente. Só para dar uma coisa, entre 2014 e 2019, entre 194 países que tem o dado do Fundo Monetário Internacional, o Brasil teve a honrosa colocação de 181. O Brasil foi 181º país em 194. E atrás de nós, aqui eu sempre digo a Copa América da Mediocridade, graças ao presidente Macri, a gente conseguiu estar na frente, uma posição à frente da Argentina, e para trás da gente praticamente são países em guerra civil. É a Ucrânia, é o Líbano, é a Líbia, que nem país é hoje em dia, até o Iêmen, com todo respeito, que não é país, está em guerra. O Sudão é a própria Venezuela, que está em guerra civil, ou seja, nós estamos na frente, entre 2014 e 2019, nós ficamos na frente de países em guerra civil, e a Argentina, coitada da Argentina, tá certo? Aí ninguém tem culpa de eleger o Macri. Então, não é a gente em relação a nós mesmos, nós não estamos medíocres em relação à nossa história, nós estamos medíocres em relação ao mundo, muito medíocre, 181 e 194. Tá? Então, só para ficar, não é implicância, a gente não está... E o que está todo mundo dizendo é o seguinte, e não muda nada.
Isso que deu você ser 180º colocado, é a mesma coisa. Isso é muito importante, gente. Economista tem mania de nível e taxa, são coisas diferentes, né? É uma coisa importante para a gente. Se você mantivesse o nível esse ano do gasto do ano passado, que o Luiz Fernando falou, a Esther falou também aqui, tá? Você não cresceria nada. Ou seja, o impacto para crescer a economia seria zero. Você reduzindo, o impacto é negativo. Então, isso é muito importante, porque, como foi dito aqui, dos outros matos não vão sair cachorro. Por exemplo, esse mato, que é o mais importante do Brasil, que é exatamente o consumo, ele está muito medíocre. Como foi dito aqui, nas contas nacionais, o consumo das famílias caiu. Só para dar uma noção para vocês, as vendas no comércio no primeiro trimestre foram 20% mais baixas que no trimestre anterior. Tá? E o primeiro trimestre do ano passado já tinha tido uns 15 dias de março ali, meio mais ou menos. O nosso comércio, em abril, tá certo? Ele não chegou a julho do ano passado. Não chegou no nível de julho do ano passado. Olha como é que é medíocre esse desempenho do consumo. Gente, quando vocês olham a série histórica de crescimento do Brasil, o crescimento do Brasil só dispara quando a demanda doméstica cresce. Essa é a realidade da economia brasileira. Você, como disse o Luiz Fernando, você pode ter uma puxada eventual de commodity, nada garante que esse ciclo de commodity, a China não vai crescer tanto assim. Então, esse ciclo de commodity pode ser muito mais recomposição de preço do que alguma coisa persistente, que é uma coisa que é uma hipótese razoável. Tá? Mesmo quando você tem isso, você tem 1%, 2% de crescimento, como foi, por exemplo, em 2003. Em 2003, você teve vários componentes, política fiscal contracionista, o consumo caiu por causa da elevação da inflação, e as exportações conseguiram salvar, mas o crescimento da economia caiu a metade do ano anterior, 2002. Então, é bom ver que mesmo digamos, a parte brilhante, que nem culpa nossa, é um ciclo de commodities, né, responsabilidade brasileira, certo? Não puxa a economia para crescer muito. Tá? E aí eu acho que é um ponto que a gente tem que falar aqui. Esse desempenho que eu estou falando aqui, muito ruim do comércio, de serviço, tudo relacionado ao setor interno, não está bem. E é verdade, isso é uma ironia, Luiz Fernando, do destino, né? Principalmente o ministro mais liberal da história do Brasil, pelo menos de boca para fora, foi o que fez a política fiscal mais expansionista, o maior déficit da história e a maior dívida. O cara é recordista em índice que ele deve odiar pessoalmente, deve chegar, se olhar no espelho, deve se odiar por fazer tudo isso. Mas graças a essa política extremamente expansionista, 7% do PIB, 7% foi esse crescimento aí da pandemia, você teve uma queda muito menor que outros países. Então, assim, não sei se Deus escreve certo por linhas tortas, é o Congresso que escreveu certo por linhas tortas, mas alguém escreveu certo por linhas tortas, certo? E o ministro mais liberal fez uma política fiscal extremamente expansionista e bem-sucedida. Aliás, é ótimo ele ter feito isso, porque ele foi bem-sucedido fazendo uma política fiscal expansionista. E agora quer reverter tudo para voltar à mediocridade do 181º lugar no mundo. Tá? E nesse ponto, voltando a esse aspecto, eu quero só chamar a atenção para essa questão da inflação. A inflação, infelizmente, se você for fazer o acumulado do ano, dá 1,8%. Tá? E, obviamente, quando você faz a desagregação dos preços, tá certo? Os alimentos são 12,5%. É óbvio que a gente sabe que alimentos são muito fortemente impactados por ciclo de commodities. Por exemplo, os serviços, tá? que são custos muito mais relacionados à inflação, sabe quanto foi? 1,8% acumulado. É óbvio que você vai dizer, tudo bem, o serviço é muito baixo, porque teve a pandemia tem um efeito muito forte sobre a queda do serviço, não dá para repassar preço. Tudo bem, é verdade, mas mesmo no período recente, o serviço não recupera. Por quê? O serviço é custo doméstico, o efeito importação é muito menos importante. Os comercializáveis, né, os tradables, 12,2%. Quer dizer, obviamente que é uma inflação que é puxada por esse efeito externo e tem um impacto negativo sobre a renda das famílias e, consequentemente, sobre o consumo, não desprezível. Você teve uma inflação de 0,83 em maio. Tá? Depois de ter tido uma de 0,86 em fevereiro, 0,93 em março. Tá? E não vai dizer que a economia está bombando, que não está bombando. Não é excesso de demanda, não é falta de oferta, não é nada disso. Realmente é o impacto desse efeito. Então, essa possibilidade, já que o governo não quer fazer nada, quer diminuir o gasto público, então só esse componente já joga para baixo a economia. Tá? Como a gente viu, o investimento
vai ficar aumentando. Se o consumo não cresce, para que o empresário vai aumentar investimento se o consumo não cresce? Para ter capacidade ociosa? Estou cheio de capacidade ociosa, estou feliz. Não, ele fica triste quando tem capacidade ociosa. Quando ele faz uma planta e não tem para quem vender. Tá? É porque deu errado, ele está errado. Ele tem que reverter esse plano. Então, eu acho que essa combinação de alto desemprego, 14,7, alta inflação, e para piorar, o famoso São Pedro também não ajudou, nós vamos ter elevação séria do preço da energia elétrica, vai dar um segundo choque de custo aí nessa inflação que já está alta. Na inflação de alimentos, que foi 12,6, vai piorar, porque vai aumentar a conta de luz das pessoas, certo? E talvez até, num cenário razoavelmente realista, até vamos ter uma questão talvez de racionamento. Então, o passado não tem nada. Repetir o passado é péssimo. Nós vamos repetir o passado com coisas piores, como a inflação que acelera com um choque de energia elétrica e um eventual racionamento. E só quero dizer o seguinte, esse governo essa política é tão maluca que ela é um tiro no pé. O maior componente de expansão do crédito é o crédito consignado. Vocês sabem quantos por cento do crédito consignado é do setor? 60% mais ou menos da expansão do crédito pessoal é crédito consignado. Sabe quantos por cento é crédito consignado no setor privado? Menos de 10%. Se você somar os funcionários públicos e os pensionistas, dá cerca de 90%. Ou seja, o governo quer atingir os funcionários públicos e os pensionistas, que são aqueles porque têm o melhor credit rating, ou tem certo, são descontados na própria folha, que eles é que podem expandir o crédito. Então, é uma política ela não é nem... Ela é uma liberal burra, não é nem assim muito bem bolada para o que eles mesmos desejam. Tudo bem se estivesse fazendo um subprime brasileiro, mas não vai ter subprime brasileiro. Então, realmente, é um quadro bastante... que não dá para ter... É chato você chegar aqui e não ser muito otimista. Infelizmente, eu sou torcedor de um time muito ruim e depois de cada jogo todo mundo fica se lamentando nessas resenhas esportivas. Mas eu estou parecendo aqui... é Greyhound Day, né? Desculpa, é o dia da marmota, Groundhog Day, que eu saio do futebol, eu entro na economia, parece a mesma coisa, a mesma tristeza, mas juro que não é má vontade nossa. A gente deu dados aqui que mostram que, historicamente, foi medíocre, se repetir o passado não tem nada por que mude essa mediocridade, e ainda tem alguns componentes específicos que são particularmente preocupantes. Esther, sobe o astral. Difícil, viu? Tá difícil subir o astral. Assim. Ainda mais até o Bicalho, né, que está sempre aqui com a gente, colaborando nas transmissões, ele até, quem entende bastante setor elétrico, a gente estava conversando antes justamente o reajuste que foi anunciado hoje na bandeira tarifária, né? Foi um reajuste até maior do que tinha sido que o governo estava pensando inicialmente, né? Foi um reajuste de 52%, o que só vai aumentar essa conta aí da inflação que o Carlinhos estava falando, e que, obviamente, acho que tem um ponto importante, que é essa inflação também seletiva, né? No sentido, claro, é uma inflação que todo mundo sente, mas desde o ano passado a inflação está proporcionalmente maior nos bens e serviços que pesam nas cestas dos mais pobres. Então, isso gera uma piora, né, na desigualdade ainda maior, porque você, em termos reais, a queda ainda se torna maior para as pessoas mais pobres e que tem maior propensão a consumir, enfim, todo esse círculo vicioso, né, se acelera no Brasil. Então, eu acho que realmente assim, a gente tem uma expectativa muito baixa para uma capacidade de retomada forte, né? E estava até falando, não durável, extremamente 14%, né? Alimentos de 12%, e o serviço, que foi mencionado antes, ele tem um duplo papel, né? A inflação de serviço, muitas vezes, ela está associada à inflação de salários, o que tem um componente positivo, né? E que é justamente o que não está acontecendo. Você não está tendo reajustes salariais, na verdade, o Diese até apresentou recentemente aquele dado que ele mostra da proporção dos reajustes de carreiras, de setores, né, que têm capacidade de negociação, etc., mais 50% foi abaixo da inflação, então você está tendo uma inflação crescente com salários que não acompanham, por isso, como efeito custo, né, acaba reduzindo o custo de serviços, que é justamente isso, que não é só que ele tem pouco componente de insumo importado, mas como ele é muito intensivo em trabalho, se você está numa situação de altíssimo desemprego
baixíssimo poder de barganha dos trabalhadores, você consegue não dar aumento salarial, né, combinado à inflação, isso acaba puxando para baixo os preços desse setor, relativamente aos demais, né? Então, você tem um efeito aí, um componente que é muito perverso na inflação, que é uma inflação muito forte para os mais pobres, sem reajuste salarial, que só corrobora essa tese de que o consumo tende a ficar bastante deprimido, né? E não permitir uma retomada mais vigorosa da economia, mesmo com estímulos vindos de fora. E acho que até só para reforçar essa questão das exportações não terem capacidade de puxar a economia brasileira, ainda mais exportações de commodities, né? Porque ainda fosse exportação de algo que tem algum multiplicador mais relevante, né? Efeitos de encadeamento mais relevantes na economia, poderia ser um pouco melhor. Eu gosto muito da expressão, que acho que é do Medeiros e do Franco Serrano, né? Justamente do Export-Led Stagnation, que é o nosso... Em anos em que as exportações é o único componente da demanda que cresce, em geral, a gente fica praticamente estagnado, um crescimento muito baixo, mesmo que a exportação tenha um desempenho muito, muito vigoroso, né? Porque ela acaba sendo... O peso na economia brasileira é baixo, né? E se você tem uma situação que o consumo, que poderia multiplicar esse efeito, está completamente deprimido, a gente só vê uma tendência muito negativa de crescimento. E aí, reforçar o lado de que o que está faltando realmente são políticas fiscais mais ativas, né? Porque, claro, aí só reforçando o ponto do Luiz Fernando, o governo não tem condições, você não tem como puxar a economia forte agora, né? Você precisa primeiro, de fato, vacinar todo mundo, vacinar uma grande parcela da população, para que eu tenha uma capacidade maior de um estímulo econômico. Mas uma redistribuição de renda mais vigorosa esse ano já ajudaria a manter estímulos básicos, né? De você garantir o consumo e a sobrevivência da população nesse ano. E você precisaria, mais para o final do ano, começar a estimular, aí sim, de forma mais vigorosa, e para isso só o governo é capaz de fazer isso nesse cenário trágico que a gente está colocando, né? E a gente percebe que não há essa intenção, né? Eu acho que isso é o que mais assusta, né? E por isso que eu coloquei aquele ponto de como vai ficar a questão política, né? Se isso vai fazer com que o governo atue de alguma forma, e os sinais não são tão claros, na verdade, são mais claros de que não vai haver tanto esse efeito. Acho que primeiro, assim, importante é o que o governo está apostando no Congresso, né? Então, o governo está apostando em duas coisas nesse momento. A reforma administrativa, que, claro, é o que o governo Bolsonaro, na verdade, Temer/Bolsonaro, né? Porque nesse ponto eles são bastante similares, está querendo fazer, que é o famoso quebrar o piso, né? Então, eles têm feito a quebra do piso já desde a emenda Constitucional 95, quando eles mexeram nos mínimos de saúde e educação. Depois eles fizeram a quebra do piso com a reforma da Previdência, que não foi totalmente quebrado, mas você consegue baixar o piso um pouco. Depois, com a própria PEC desse ano, né, a emenda Constitucional 109, que foi a PEC 186, que era a PEC emergencial de lá de 2019, eles colocam mais uma coisa para quebrar o piso, justamente para momentos que você está muito próximo do teto, você poder fazer gatilhos em cima dos servidores públicos, e o que eles mais queriam, que é a reforma administrativa, que de alguma forma seria uma tentativa de reduzir, né, a parte de pagamento de pessoal no orçamento para poder continuar quebrando o piso, que esse é o grande objetivo dele, né? Ainda tem esse efeito perverso que o Pinto falou, que é justamente aposentados e servidores públicos, que é quem teria capacidade de puxar um consumo autônomo, ficam com uma situação mais grave, né? Com mais receio do que vai acontecer para frente. Então, nem esses que supostamente têm uma renda mais garantida conseguem fazer o estímulo no consumo. E, por outro lado, agora com essa reforma tributária, que está um pouco ambígua, né? Acho que eu queria até reforçar um pouco isso, porque inicialmente o governo estava apostando numa reforma tributária muito pequena, né? Que foi o que o governo mandou ano passado. Era muito pequena, era até menor do que o Congresso estava discutindo. Era uma reforma tributária centrada nos impostos indiretos, sem nenhuma mudança no peso relativo deles na carga tributária, né? Justamente que tem no Brasil esse tipo de imposto tem um peso muito grande, o que acaba tendo efeito concentrador de renda, né? Dado o caráter regressivo desse tipo de imposto. E agora o governo mandou uma proposta mexendo no imposto de renda, né? Tentando ampliar um pouco isso, e ele fala que vai canalizar esses recursos para um Bolsa Família ou algo do gênero, mas que com o teto de gastos isso não é possível. Então, está meio ambíguo o que o governo vai fazer, né? Primeiro, que poder ele vai ter para levar adiante essa reforma tributária que ele está propondo, né? Que inclui alguns pontos de tentar mexer um pouco na regressividade da carga, mas ainda bem inferior ao que seria necessário.
e dizendo que eventuais aumentos de arrecadação seriam canalizados para algum programa de redistribuição de renda, já pensando no ano eleitoral, tanto que o anúncio deles é para o final do ano de um programa do Bolsa Família, e não atual, que seria extremamente necessário você ampliar o auxílio emergencial. E aí eu acho que fica essa dúvida, porque com o teto de gasto é impossível, né? Você pode aumentar a arrecadação quando você quiser, e você não pode gastar mais. A gente já está no limite do teto esse ano, já vem vindo no limite do teto ano após ano, né? 7 anos em que você teve um corte maior por conta da outra regra, né? E nenhuma preocupação em minimamente tornar essas regras viáveis para permitir o governo atue de forma mais vigorosa e estimule, de fato, o crescimento econômico, né? Então, eu, assim, infelizmente, não tenho um cenário positivo em vista, não, viu, Karine? Acho que, infelizmente, o cenário é realmente bastante nebuloso e, algumas sinalizações que tem, elas são ambíguas e não são claras e tendem a ser. E aí, acho que só para reforçar, né, que você falou, o ano passado só teve essa política rigorosa, não foi por causa do governo, né? Só que você perguntou se foi um congresso, foi o governo, claramente foi a revelia do governo, né? O que ele pôde fazer para tentar evitar, ele fez, postergou o pagamento, enrolou, né? E foi só por conta de pressão da sociedade civil e do Congresso que foi possível, numa conjuntura que você tinha o Rodrigo Maia, que estava ali meio na dúvida se ele era a favor ou contra o governo. Esse ano, com a votação do Lira, o governo, na verdade, e o Congresso se uniram, de certa forma, o que dificultou muito a aprovação de medidas mais robustas esse ano para enfrentamento da crise, né? Então, acho que isso é um sinalizador que também é ambíguo para o ano que vem, dado que é um ano eleitoral e tudo pode acontecer. Vou passar aí para o Luiz Fernando a bola aí para a última rodada. Bem, a Esther me provocou, né, da outra vez, positivamente, sobre a questão política, eu acabei não comentando, eu vou comentar agora. E antes, fazer só uma pequena observação, Carlinhos. Os dados de crédito, né, quando você olha, você tem que fazer uma distinção entre volume de crédito e concessão de crédito, né? O volume é o estoque, o outro é fluxo, né? E quando você olha a concessão, o crédito para a pessoa física que mais está crescendo é o crédito rotativo, tá? O que mostra que as pessoas estão ali com queda de renda, né, com desemprego, né, com dificuldade de pagar as suas contas, e estão entrando no rotativo, né, onde normalmente tem uma taxa de juros mais alta, né, do que as outras modalidades, né? Então, uma forma de compensação. Isso é um dos fatores que tem levado ao aumento do endividamento das famílias. Fernando, só para dizer, o dado que eu dei, inclusive, é bom para obrigado por esclarecer, eu dei sobre o não rotativo, tá? A importância do consignado sobre o não rotativo. Tá, entendi. Bem, agora, com relação à questão política, dizer o seguinte: eu tenho nós economistas, né, falamos em econometria, quando você tem uma quebra estrutural na série, né? Tem uma quebra estrutural na série, você saiu de câmbio fixo para um câmbio flutuante, né? Então você muda, altera todo o conjunto de comportamento das variáveis do modelo que você está querendo testar. Os cientistas políticos, eles utilizam o termo diferente, né? Mas tem uma certa coisa parecida, que é evento crítico, né? São eventos políticos novos que alteram toda a configuração política em determinado momento, né? Então, a gente não sabe ainda se a gente está passando por um evento crítico. É possível, né? Porque, veja bem, a situação que estava se configurando é uma situação, do ponto de vista político, o Bolsonaro estava compondo maioria no Congresso, ele voltou a fazer o jogo do chamado presidencialismo de coalizão, que é você dividir o poder junto com os partidos que estão apoiando. Ele fez um orçamento paralelo, pagando, né, verbas para conseguir esse apoio, né? Assim, num contexto, eu sei que é complicado num contexto que você tem teto de gastos, né, você reservar um volume de recursos para pagar emendas parlamentares. Mas, assim, no jogo político, isso faz parte.
não sou tão... Eu acho complicado no momento atual, que você tem um teto de gasto, você tem outras prioridades, tudo. Mas, assim, mas é absolutamente normal você fazer uma distribuição de verba para você manter uma maioria. É um custo de manutenção de uma maioria, né? Agora, o problema todo é que talvez a gente tenha num evento crítico. Quer dizer, o próprio fato, por exemplo, do presidente, né, ter sido informado que você tinha um problema, né, relacionado a uma determinada vacina, e ele não tomou atitude porque ele não quis contrariar o líder do governo, Ricardo Barros, né? Quer dizer, no fundo, na cabeça do Bolsonaro, o que ele vislumbrou? Ele vislumbrou o seguinte: pô, agora que as coisas estão funcionando, estou conseguindo maioria, estou conseguindo uma mínima condição de governabilidade, por que eu vou querer mexer nisso? Né? Acabou que o tiro saiu pela culatra. Né? Então, sempre vem, como alguém comentou, as denúncias nunca saem do convento. Né? Saem dos deputados da base ali, que estão de alguma forma, bolsonaristas, né? Pessoas extremamente complicadas. Já houve insinuações ali, em bate-bocas, coisas complicadas. Então, assim, eu acho que ficou muito embolado a coisa. A impressão que eu tinha antes desse evento era que o governo estava, particularmente o Arthur Lira, fazendo a sua barganha para distribuição de recursos para o Centrão, ao mesmo tempo procurando agradar a Faria Lima, o mercado, aprovando algumas reformas. Já tinha aprovado a reforma do Banco Central Independente, né? Aí entra a questão da reforma administrativa, né? Tem a questão da reforma cambial também, que foi aí um pouco adormecida, né? Da questão de abrir contas em moeda estrangeira por parte de residentes, né? E a questão da Eletrobras, que também entrou no radar aí, a privatização da Eletrobras. Né? Então, bem ou mal, estava se retomando, em alguma medida, essa agenda mais neoliberal, né? E agora eu não sei o que vai acontecer, né? Quer dizer, a perspectiva, né? Concordo com a Esther, né? A perspectiva é que no ano que vem o Bolsonaro ia procurar, de alguma forma, tirar alguma coisa da cartola. Quer dizer, como ele ia conciliar, em termos de auxílio emergencial, né? Mais amplo, vitaminar a Bolsa Família, né? Quer dizer, como é que ele iria conciliar isso com o teto de gastos, né? É uma coisa que estava em aberto. É bom dizer que o Paulo Guedes é liberal, né? Mas ele tem uma fome de poder imensa, né? Então, ele também estaria disposto, né, a engolir alguns sapos, criar artifícios, né, para reeleger o Bolsonaro, com a perspectiva, não, daí no segundo governo a gente vai dar continuidade à nossa agenda. Mas está tudo embolado, né? Tem muita coisa aí para acontecer, né? E difícil, né? Realmente, nunca a longo prazo estaremos tão mortos, né? Quanto nesse momento, né? Então, vamos ver, né? Mas é uma situação extremamente, me parece ser uma situação de evento crítico, sem dúvida. Carlinhos, você está sem som. Eu quero agradecer aqui obrigado, Luciano. Quero agradecer aqui o Luiz Fernando, a Esther. Infelizmente, como a gente viu aqui desde 2015, que é difícil fazer uma live sobre economia otimista, né? Quando você é 141º em 194, é dureza. Mas, bom, pelo menos ano passado a gente foi dos bons países em termos de reação à pandemia. A gente cresceu mais que a maioria dos países porque fez uma política fiscal expansionista, que seja um sinal, gente. Olha, a gente fez uma política fiscal expansionista e foi o melhor entre os melhores do mundo, ou menos piores. Então, a gente fez uma política fiscal maluca, que é o teto gasto, e foi os piores dos piores. Deve ter alguma coisa por aí, né? Dá uma... famoso, como é que é aqueles negócios que se fala no Facebook, né? Chamando a atenção com a frase. Tem uma frasezinha que o pessoal, só dizendo, né? Com a frase popular, assim. Fica a dica.
Fica a dica, deve ter alguma relação entre uma coisa e outra, tá? Agradeço, então, vamos torcer para que a dica seja minimamente percebida e que a gente já tem algumas coisas que, infelizmente, já vão ser ruins mesmo, a inflação, a energia elétrica, mas que, sei lá, daqui a 2 anos, quem sabe, a gente consiga fazer um programinha mais animado aqui. Mas agradeço a audiência de vocês, aí, que estão vendo no YouTube, e voltamos quando sair outro dado aqui do PIB, outros dados interessantes. Então, um grande abraço para todo mundo. Obrigado, Esther. Obrigado, Luiz Fernando. Obrigado. Obrigada, Carlinhos. Obrigada por organizar esse debate.